começamos então a trabalhar com o teatro como ferramenta, né? Ferramenta para autoconhecimento, para trabalhar toda essa diversidade cultural. Foi a partir daí que eu comecei realmente a trabalhar de maneira profissional com o teatro. O momento ele é muito positivo. Eu penso que a gente tem que valorizar sim, o momento em que estamos, né? Desde você ligar uma televisão e você ver uma novela, né, repleta de atores negros, né, e negras. Primeiro que é uma doença, o racismo, né? E que, sendo doença, é capaz que às vezes eu esteja doente, né? Quer dizer, a doença, ela não dá só no outro, né? Então, a primeira coisa é diagnosticar essa doença, admitir que tem elas muitas vezes, em menor ou maior grau, e começar a tratar isso. Bom, o Joaquim, de novo, nasce da necessidade de contribuir com o processo educacional. A gente tem uma frase muito bacana do Nelson Mandela, que me guia muito e que me norteou nesse livro, que é a frase que diz que ninguém nasce odiando, né? E que se nós somos capazes de aprender a odiar, nós somos capazes de aprender a amar. Ele é diretor teatral, dramaturgo, professor, escreveu e produziu diversas peças e está lançando um livro muito relevante que a gente vai falar aqui no bate-papo, né? O foco dele é a valorização da cultura negra e questões sociais, evidentemente. Eu estou aqui com o Gester Furtado. Como vai? Tudo bem? Olá, Cícero, tudo certinho? Obrigado por essa oportunidade, por o convite. Não, eu que agradeço, né? E já te considero aí uma voz protagonista. E gostaria que você, Gester, falasse um pouco pra gente como começou essa sua carreira no teatro, esse seu interesse pelas artes cênicas. Bacana. Bom, eu sou fruto de políticas públicas, né? Políticas culturais, isso lá em Araucária. Então, eu sempre fui um menino muito tímido, muito quieto, né? Então eu comecei a buscar possibilidades para começar a me comunicar melhor, enfim. Então foi meio que uma busca, um pedido de socorro. E quando eu encontrei o teatro, eu falei, caramba, é aqui, né, cara? Eu consigo me comunicar, eu consigo me expressar melhor. E aí, através de oficinas de teatro lá em Araucária, eu conheci essa linguagem e falei, pô, é aqui que eu vou ficar. Das oficinas fui para a faculdade, fiz FAP, né? Me formei em artes cênicas pela FAP. E descobri também uma profissão, né? Então, para além de ser ali uma janela social, eu transformei aquilo numa possibilidade aí de profissão. Isso, essa tua descoberta foi ainda menino, foi ainda criança? Isso, era adolescente, né? Era adolescente. E aí a arte abriu várias portas para você. Como é que foi esse contato? O que te impressionou nesse período desse contato com a arte? Então, por eu ter esse perfil bastante ensimesmado, assim, né? Eu sempre fui, como falei, um menino tímido na escola. E aí mas eu me provocava bastante. Então, eu sabia que eu era uma pessoa que me comunicava pouco, mas eu queria me comunicar. E aí acabei, de alguma forma, chegando numa oficina de teatro, né? Tava acontecendo na cidade algumas oficinas, me inscrevi e falei, pô, é isso aqui que eu quero, né? De alguma forma é isso que eu quero. Mas enfim, fazia de uma forma muito, né, para me divertir, para conhecer pessoas. Talvez intuitiva. Totalmente, né? Porque eu não sou aquele artista nato, assim, que você olha e fala, não, nasceu para ser artista. Eu sou um artista construído com muito trabalho, com muito estudo, né? Então... Mas esse que é o verdadeiro artista, né, gente? Que tem consistência, né? Que foi atrás, que batalhou, que foi estudar, né? Porque hoje a gente vê até alguns artistas aí que estudar, né? Reconhecer o seu cenário já é muito difícil, né? Perfeito, é isso, né? E me conte, então, qual que foi o seu primeiro trabalho que você possa dizer profissional? Profissional, eu comecei aí em Araucária montei a partir das oficinas, reuni um pessoal e aí montamos a Paixão de Cristo em Araucária, né? Um trabalho que tinha esse viés, enfim, a temática cristã, mas que não tinha um viés religioso, né? Mas aí eu vim para Curitiba, vim para a FAP, e na FAP conheci uns colegas e conheci um pessoal de um espaço que era o Delair Rodrigues, o Marco Zene, não sei se você chegou a conhecer. Sim, conheci o Marco Zene. Ele estava abrindo o espaço, né, o Delair, e eu fui trabalhar com ele para lá. Nesse espaço eu tinha um projeto para montar uma companhia de teatro, que era a Nega Luz Companhia de Teatro, uma companhia voltada para um elenco negro.
E saí panfletar sozinho na 15, né, achar essa galera, e montei ali no Delair uma companhia de teatro afro. E nisso também abrimos algumas oficinas de teatro ali, montei Bate em Paz, né, do Enéas, inclusive, e foi ali que eu comecei a trabalhar profissionalmente, de fato, com teatro. Ficamos um tempo no Delair, mas por questões financeiras, inclusive da galera, né, a gente sentiu que estava com dificuldade de pagar, era um espaço particular, e eu falei, galera, eu estou indo para Araucária, vou ficar com um grupo que eu tenho na escola em Araucária, quem quiser, né, que venha junto. E uma boa parte desse elenco foi para Araucária, e lá nós montamos uma companhia de teatro. Aí sim, na verdade, que nós montamos, então, a partir disso eu montei um espetáculo chamado Falando de Nós, que tinha essa ideia de falar da constituição do povo brasileiro, né, essa miscigenação cultural, a importância das raças troncos ali nessa formação. E começamos então a trabalhar com o teatro como ferramenta, né? Ferramenta para autoconhecimento, para trabalhar toda essa diversidade cultural. Foi a partir daí que eu comecei realmente a trabalhar de maneira profissional com o teatro. E hoje você está com um grupo. Desde quando existe a companhia Senhores Furtados, é isso? Isso. Então, naquele momento, nós montamos a FIARTE, que era a abreviação de Companhia Araucária de Teatro. Eu sempre tive muito essa coisa de trabalhar essa identidade local, né? De tentar valorizar também o município, enfim. E aí, a FIARTE, nós montamos vários espetáculos por ela. Mas chegou um tempo que deu uma pausa, assim, né? A galera se formou e é aquela coisa do ator, né? Vai debandando. Como eu não tinha um espaço físico, eu meio que, em dado momento, fiquei meio que largado, né? O pessoal conseguiu seguir uma caminhada e eu não consegui repor aquele pessoal. E aí teve um hiato aí entre essas produções. Aí, num segundo momento, eu volto com uma outra formação e tentando achar a nossa identidade, o nosso nome. Então a gente experimentou várias situações. Até que um dos meus atores falou assim, por que você não trabalha com o Furtado? Né? Meu sobrenome é Furtado, né? Então por que você não usa ele? E eu achava pretencioso, assim, falar, uma companhia com meu nome eu acho meio pretencioso, né? Mas eu gosto da brincadeira que isso permite, né? Dos senhores furtados, quer dizer, de alguma forma... essa ideia de que todos nós somos furtados de alguma forma. Porque eu, enquanto professor, eu sempre ouço do aluno ou dos colegas essa brincadeira de você é furtado, você foi roubado. Daí eu falei, tem verdade nisso também, né? Tem essa ligação, essa referência. Isso, então para além de ser o meu sobrenome, é essa brincadeira mesmo com a ideia de que somos de alguma forma lesados, né? Furtados. Então eu aproveitei essa possibilidade de duplo sentido aí para se apropriar de fato do nome. Né? E já que a gente está falando, né, de apropriação, de identidade, como é que você avalia esses artistas negros que estão aí, que estão batalhando, né, que estão sobrevivendo, né, para resgatar a sua identidade, a sua força? É um trabalho que você já vem desenvolvendo desde o início, né, da sua carreira, né? Já, essa já é um resultado, eu diria, né? Um resultado, toda essa galera que hoje tem ocupado a cena cultural é resultado, obviamente, de uma ancestralidade, de um movimento de luta que vem muito antes de nós ainda, né? E que, né, nós, no nosso tempo aí, eu, no meu tempo, tenho feito com muito empenho também, né? Essa coisa de você criar essas referências, de você ocupar espaço. Então, o espaço artístico não é um espaço fácil de ser ocupado. Né? A sociedade sempre achou que a arte é algo elitizado. A arte é algo para rico, né? Algo para... E, de alguma forma, a gente se distanciava disso. Né? E a população negra também. Então, de repente, você vai fechando as pessoas, os grupos em caixinhas. Né? Então, cultura negra, beleza, vai lá jogar capoeira, que, obviamente, tem muito valor, né? Mas eram espaços que, de alguma forma, te permitiam estar. Né? E outros não. Então hoje esse movimento que você, né, vai ver um espetáculo em Curitiba aí, você encontra um elenco preto, você encontra espetáculos com atores, com diretores negros, isso é fantástico, né? É resultado de uma luta e de um empenho para ocupar esse espaço, né? E de uma luta
que ela é praticamente diária, né? Mas como você disse, né, o próprio festival de teatro, e a gente percebe hoje alguns movimentos, alguns grupos, né, assim como o seu, né, que está dando esse protagonismo para o artista negro, né? Correto, o momento ele é muito positivo. Eu penso que a gente tem que valorizar, sim, o momento em que estamos, né? Desde você ligar uma televisão e você ver uma novela, né, repleta de atores negros, né, e negras. Então isso é um avanço muito, muito legal, né? Quer dizer, as instituições, o Festival de Curitiba tem que pensar nisso. Uma produção qualquer tem que, né, você vai participar de um edital, você tem que pensar nesse segmento, como é que eu posso chegar nesse público que historicamente foi preterido, né? Historicamente foi deixado de lado. Então como é que eu posso contemplar essa galera agora? Então, essa preocupação já é sinal de que a gente conseguiu avançar. Tem muito para avançar, sem dúvida, mas já conseguimos dar alguns passos bem significativos, né? Quando você está ali com o seu grupo, quando você pensa num espetáculo, né, quais são os artistas negros que você admira, que te impulsiona? Quem são essas figuras? São pessoas que estão nessa luta mesmo, né, nesse momento e antes, né, quer dizer, desde pensar num Abdias do Nascimento, por exemplo, né, você pensar em pessoas que ocupam a cena artística nacional no dia de hoje, né, o Lázaro Ramos, por exemplo, são referências que nos fazem olhar e falar assim, pô, eu posso chegar lá, né, são referências que fazem com que a criança negra olhe e fale, cara, eu quero ser também, né, um ator. Eu quero ser uma atriz, quero ser um cantor, quero ser um produtor cultural. Então eu penso que de modo geral, assim, essas pessoas que realmente conseguem alcançar essa aparição, porque se ela conseguiu aparecer num meio que é tão disputado, né, é porque ela conseguiu de fato, enfim, provar esse seu merecimento, né, de ocupação de espaço. Uhum. E como que é o seu trabalho na companhia? Né? Desde a escolha, acredito que talvez o elenco, as pessoas, elas são um pouco permanentes, ou você sempre está abrindo espaço, e como que é esse teu trabalho criativo dentro da companhia? Legal, hoje eu tenho essa dificuldade do espaço físico, né? Então é muito mais difícil você manter uma companhia por muito tempo quando você não tem essa referência física mesmo, infelizmente, pelo menos é uma realidade que eu vivo, assim. Então isso acaba com que a gente vá conhecendo novas pessoas também, e, né, esse elenco sempre se modifica. Então, de um dado momento, eu comecei a trabalhar com um elenco para os espetáculos. Então, agora eu tenho um espetáculo X, eu vou montar esse elenco específico, né? Então, eu tenho outra montagem, eu vou lá e vou buscar o elenco que eu preciso para essa montagem. Eu não tenho mais um elenco fixo na companhia, né? Claro, tem pessoas que nos acompanham ainda, que permanecem, né? Isso sempre acontece. Mas que tem essa liberdade também, né? Então, eu sempre fui muito apegado às pessoas, né? E aí eu sofria quando alguém saía, né? E aí eu entendi que falei, não, é esse o movimento mesmo, né? É um movimento natural, eu preciso me adaptar a isso também. E aí quando eu entendi isso, ficou mais tranquilo para mim e para as pessoas. Então tem essa liberdade da gente, né? Quer compor agora, né? A gente se apega, né? Se apega. Eu fiz parte também de grupo de teatro da universidade durante muitos anos. E sempre também quando alguém saía, a gente ficava, puxa vida, né? E o novo é importante também, né? A entrada do novo, né? Porque não só traz gás também, mas traz outras referências, né? Claro, sem dúvida. É isso, né? A gente tem que estar aberto, né, para essa novidade que chega, né? Uhum. Esse novo jeito de fazer, esse novo jeito de olhar. Então, isso é sempre positivo. Claro que também é bacana quando você consegue ter uma trajetória, né? E você vê aquela evolução e estamos juntos aqui ainda. Mas nem sempre ela é possível, porque a vida é muito dinâmica, né? Cada um tem um momento, uma realidade, né? Então a gente tem que entender também essas diferenças de momentos, né? Uhum. E como que você define o propósito? Porque você está aqui por um propósito, né? Genuíno. Como que você define o propósito, os objetivos desse grupo, dessa companhia? Cara, eu acho que ele segue sendo aquele mesmo propósito que me levou até o teatro, de me comunicar. Essa necessidade de me comunicar, de me conectar com as pessoas, sabe? De levar essa informação, de utilizar a arte como linguagem de fato. Quer dizer,
por meio dela eu consegui chegar a pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu não conheço, e conseguir estabelecer uma troca. Então eu penso que é isso, sabe? A gente vive nesse mundo tão tecnológico, né? De câmeras e telas, enfim, mas a arte nos permite continuar humanizados nessa troca. Né? Então acho que muita coisa realmente as máquinas vão ocupar e vão substituir. Mas eu acho que elas não substituem de forma alguma essa relação, né? Essa relação do olhar, essa relação do contato, essa relação da energia, né? Que nós, seres humanos, temos. Então eu penso que é isso. É essa conexão, essa comunicação que a gente estabelece por meio da arte. Bom, o Gester, ele, como eu falei no início do programa, né, ele é diretor teatral, escritor, a gente vai falar de um livro muito bacana que ele lançou agora, e dramaturgo. Eu acho que está um pouco atrelado, né? O diretor com o dramaturgo, né? Com a companhia, porque sempre quando a gente entra num trabalho, eu sou um pouco assim, que é aquilo que a gente quer dizer naquele momento, né? E você já construiu uma carreira aí de né, quase 2 décadas ou um pouquinho mais. O que o Gester já abordou nesses anos todos de temas relacionados ao mesmo ao racismo, né, ao protagonismo do artista negro, né, de várias questões sociais que são pertinentes a nós. O que você já propagou aí em relação às suas peças e seus textos? Pô, bacana. Bacana porque daí a gente faz uma reflexão mesmo, né? De repente tem coisas que a gente de repente nem tinha pensado, mas vamos lá, eu penso que essas questões étnicas, né, questão cultural, eu sempre trabalho, de alguma forma eu insiro essas questões no meu trabalho, sempre com muito cuidado para não transformar em algo apenas panfletário, aquela coisa didática, enfim, né, então ele é um espetáculo, mas ele vai trabalhar com determinados assuntos. Já trabalhei, por exemplo, tem Dolores, que é um espetáculo que fala sobre assédio parental, sobre uma relação entre uma brasileira com um argentino, e aí esse personagem, essa mulher vai engravidar de uma relação de carnaval ali, e esse cara acaba, um ano depois, sequestra a filha, leva para a Argentina, e dentro dessa trama tem essa dificuldade da mulher acessar novamente a filha, né, resgatar a filha. Então trabalho essa questão do assédio parental, trabalho com questões de gênero, né? Respeitando, obviamente, todos os espaços e as falas, né? Mas sempre me respaldando também de outras pessoas para me ajudar a construir essas temáticas. Trabalho muito com espetáculo também, com educação ambiental, por exemplo. Uhum. Né? Então, nós circulamos agora em algumas escolas, lá em Araucária, em São José, com um espetáculo que falava sobre educação ambiental, cuidado com as águas, questão de lixo, reciclável, enfim. Então é isso, é sempre a ideia da gente comunicar alguma coisa que seja de interesse público, né? De novo, com aquele cuidado de não transformar o espetáculo em algo enfadonho, né? Que seja chatinho, cansativo, mas utilizar a arte para poder estabelecer essa comunicação. Eu acho que foi isso, 14 de maio, o espetáculo que eu mais trabalhei essa questão racial é o 14 de maio, o dia que nunca acaba. Explica pra gente como que é esse enredo. Eu também, quando li, né, eu achei bastante interessante o tema e sempre atual, né? Eu acho que é sempre bom rever a história, né? Sem dúvida. E sempre atual, e inclusive porque o próprio nome brinca com isso, né? 14 de maio, o dia que nunca acaba. Então, que 14 de maio é esse, né? É o dia depois da abolição. É esse 14 de maio que se arrasta até os dias de hoje. Daquela galera que foi liberta lá, entre aspas, né? Mas que saiu sem direito a nada, sem moradia, sem emprego, sem dignidade, quer dizer... E muitos se encontram nessa mesma situação até hoje. Então, esse 14 de maio, ele permanece, né? Então, o espetáculo fala sobre isso, né? De uma história que tem se prolongado e que, infelizmente, o Estado brasileiro não tem feito muito para reverter isso, né? É um espetáculo forte, um espetáculo que, no primeiro momento, ele foi feito para a rua, justamente para brincar com essa situação de... misturar o ator com o público, né? Quer dizer, estamos todos dentro dessa situação.
Foi também muito bem recebido pelo público, foi muito bacana, assim. Já apresentamos em algumas situações. E acho que basicamente é isso, né? Trabalho com música, trabalho com o elenco 100% negro, né? É um elenco muito forte também, muito competente, mas a ideia ali é dar uma provocadinha, assim, sabe? Ele mexe com as emoções de fato, né? Porque a galera realmente consegue se enxergar dentro de uma situação ali que não tá falando sobre alguém, sobre o outro, tá falando sobre nós, né? E penso que a gente tenha conseguido alcançar esse objetivo, sabe? De incomodar no bom sentido, né? Provocar, né? Sim, eu acho que esse é o papel da arte, né? Sem dúvida. Provocar, levar a reflexão, né? Você, professor, arte educador, fez pós-graduação, né? O que a gente ainda precisa saber para combater o racismo? Eu acho que saber que, primeiro, que é uma doença o racismo, né? E que, sendo doença, é capaz que às vezes eu esteja doente, né? Quer dizer, a doença, ela não dá só no outro, né? Então, a primeira coisa é diagnosticar essa doença, admitir que tem ela, muitas vezes, em menor ou maior grau, e começar a tratar isso. Porque o problema dela é a negação. É quando a gente vive num país que não tem racista, né? Quando o Gester, professor, vai falar em alguma palestra, algum momento aí, e alguém fala assim, mas de novo sobre isso, nem tem racista aqui. Quer dizer, então de alguma forma anula a minha fala. Por que eu vou falar sobre isso de novo se não tem racismo? Lê do engano. Não é? Lê do engano. Então a questão é a gente admitir isso, né? Admitir os nossos preconceitos, para conseguir tratar isso. Porque enquanto a gente fica negando e fica nesse politicamente correto, né, a gente fica só fazendo massagem nesses temas e a coisa não muda. Então eu penso que basicamente é isso. E saber que uma retratação histórica, ela não se dá sem dor, né? Eu não posso de repente falar de ações que promovam, por exemplo, as situações das mulheres, sem saber que eu, homem, vou precisar em algum momento dar um passo para trás. Porque se eu, né, fico falando que está tudo certo e que eu quero, né, que as mulheres alcancem os direitos delas, mas não me movo do meu espaço, também a gente está dentro de um espaço de hipocrisia. Então é isso, saber que tem que doer na pele mesmo, né? Se a gente está prevendo uma reparação que entendemos que ela é de fato necessária, né, causada por um mal histórico aí, né, são quase 400 anos de escravização negra, né, onde essa população foi assassinada, né, com aval do Estado. Era legal no sentido da lei, né? Então, se eu quero promover essa reparação, eu tenho que entender que isso vai significar, em dado momento, eu, né, dar um passo para trás. Aí as coisas começam a se equiparar. E hoje, né, a gente falou aqui, lê do engano, porque existe, a gente vê casos de racismo na mídia, né, e isso nos assusta, preocupa, né, e é um tema que precisa realmente ser discutido na escola, na vida, né, e tal. Como que você vê aqui, eu vou falar, você é de Araucária, né, mas Araucária, Curitiba, que é essa grande região, né? Como é que você vê aí esse local, né? A região em que estamos em relação à questão do racismo? Como eu falei, a gente tem avançado, já estamos ocupando os espaços, a gente tem saído da periferia, que é o espaço que reservaram para nós, né? Então nós estamos transitando na cidade, ocupando espaço nas cidades. E isso é muito positivo e muito significativo porque, né, como você abordou aí, de alguma forma a gente está nessa cidade europeizada, né, essa cidade que jura que é uma Europa, né? Eu estou lá em Araucária, numa cidade colonizada por poloneses, né, por ucranianos. Então, só que quando eu paro para entender a história disso tudo, por que ela é colonizada por poloneses? Né? Por que essa população é a maioria ou foi a maioria em Araucária? Aí a gente volta de novo na questão racial, né? Quer dizer, eu vou entender justamente que isso foi uma ação política no sentido de substituir a mão de obra negra. Porque se a Lei Áurea, né, aboliu a escravização negra, quem é que ia produzir no Brasil?
Quem é que ia produzir aqui no Paraná? Quem é que ia plantar no Paraná? E foi aí que então pensaram, vamos buscar a galera que tem esse manejo da agricultura, que sabe fazer, e vamos seduzir o povo para cá. E para seduzir, por exemplo, os poloneses para cá, o Estado fez lá um monte de cartinha, né? Tipo, venha para cá que eu vou dar as sesmarias. O que eram sesmarias? Eram pedaços de terras, né? Para filho homem eu vou dar tantos mil-réis, né? Eu vou construir, vou dar trabalho para a família, trabalho para os homens, vão trabalhar na estrada de ferro. Então, olha a diferença. Uma população que saía de uma situação escravagista, né, quer dizer, sem direito a nada, e ela sai sem direito a nada, ela tem que assistir agora outra população chegando com vários benefícios dados pelo mesmo Estado. Por que a Araucária, os poloneses foram para lá? Porque foi dado grandes pedaços de terras para essa população polonesa. Né? Eles chegaram ali na colônia Tomás Coelho, por exemplo, que foi a maior colônia polonesa do Paraná, e se instalaram lá. Foram terras que foram cedidas para eles. E quando eu falo isso, eu não estou falando que não houve, que essa população não trabalhou, que só teve favores e que... Não é isso. Óbvio que teve muita luta, que teve, né, sofrimento, enfim. Mas a relação entre um povo e outro é muito diferente. Enquanto um foi sequestrado nas suas terras, né, o outro foi seduzido com benesses do Estado. E aí, às vezes, eu falo para os meus alunos, por exemplo, né, por que a gente vai para a área rural de Araucária, eu não encontro uma família negra plantando batatinha, donas de terras, de tratores? Por que eu vou lá para a periferia? Né? A Araucária tem uma das maiores ocupações, maiores favelas está em Araucária. Né? Por que isso acontece? Por que eu encontro a população negra ali? O povo negro não gosta de plantar, ele não quer plantar? Não, a história explica para a gente por que essa questão territorial também. Então, isso que é o bacana, a gente entender a nossa região, entender essa Curitiba, entender essa Araucária, né? Daí a gente entende melhor o Brasil e se entende melhor também. Entender a história, né? Isso, perfeito. E você falou, né? Você é professor. Como é que são as suas aulas ali de história? O que você realmente procura passar para os seus alunos? Eu sou de arte, na verdade, né? Uhum. Sala de aula claro, né? A história e a arte estão totalmente ligados, assim, né? Mas é isso, a ideia de mostrar o quanto a arte é útil para eles. Eu sempre, quando começo com uma turma nova, todo ano, eu faço uma enquete, né? Qual que é a matéria mais importante para você na escola? E não dá outra, né? Todo ano, os mais importantes é português e matemática. Então, por que eles falam isso? Porque a escola ensina para eles que essa é uma verdade, né? Cria essa verdade absoluta ali, no sentido de que você vai ver a carga horária, tem lá 20 horas para português e tem 2 para arte. Então, ela já está contando qual matéria vale mais, qual matéria vale menos, né? E aí a gente começa a tentar entender por que português vale mais. Eles falam, por causa da comunicação, professor, tem que saber se comunicar, tem que saber, né, falar bem e tal. Eu falei, mas por que você quer falar bem? Se eu vou numa entrevista de emprego, eu tenho que saber, né, me comunicar na entrevista. Me posicionar, né? Articular, isso, né? Gestualmente também. Perfeito, né? Quer dizer, dominar essa comunicação, né? E aí eu vou estimulando e provocando de alguma forma. Mas por que você quer ir bem na entrevista de emprego? Porque eu quero a vaga, obviamente. Por que você quer a vaga? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Então, de alguma forma, a sociedade nos ensina que tudo aquilo que nos leva ao capital vale mais do que aquilo que nos leva às questões humanas. A matemática é a mesma coisa, nos ensina a calcular, a medir as nossas terras, a calcular os juros. Né? Ninguém quer ser enganado aí na fila do banco ou num contrato. Quer dizer, de novo, e de alguma forma nos leva à ideia do capital, assim, né? E as artes nos levam ao quê? Quer dizer, a questão humana, a se expressar, a se entender, a autoconhecimento. E a nossa sociedade não está muito preocupada com isso, né? A gente pode perceber, hoje em dia eu chego na escola e muitas vezes encontro um moleque de 12 anos tendo crise de ansiedade, né? Chorando com crise de pânico, enfim. Então a gente não consegue mais trabalhar todo esse turbilhão de emoções, né? E de repente os componentes que vão trabalhar são desqualificados, né? A arte, para que isso aqui, né? E aí eu sempre brinco com eles, na pré-história, né, quando surgiu essa ideia de humanidade, na parede das cavernas não estava tabuada, não estava o alfabeto lá, né? Quer dizer, então a gente aprendeu primeiro a desenhar, né, a se expressar,
né? A cantar antes de qualquer coisa, né? Utilizar esse corpo, utilizar essa voz, para depois aprender as outras questões. Então, na tua pergunta, a ideia é essa, a gente mostrar o quanto a arte está na nossa vida, né, diariamente, tanto quanto a matemática e o português. Alguém desenhou as nossas roupas, né, alguém desenhou esse microfone, alguém criou a sonoplastia para o joguinho que está no celular. Né, quer dizer, é processo criativo, né, arte. Mais ou menos por aí. Pensou nas cores, né? Não Pensou nas texturas. Perfeito. Né? Bom, e por falar em criação, né? Em arte, eu estou aqui, olha, obrigado por você ter trazido a edição impressa. E é um presente já. Opa, né? muito obrigado. Olha aí, gente, ó. Olha aqui, tá? Para vocês, né? Então, Joaquim Negracim, do Gester Furtado. Tem o audiobook no YouTube, depois também você vai dizer pra gente Bacana. onde a gente, né, adquire aqui o livro. E para mim, ouvir foi muito bacana. Né? Agora eu consigo enxergar, ver as ilustrações, né, que me impacta também. Mas quando eu ouvi o audiobook desse livro, do Gester, eu fiquei muito impactado, sensibilizado. E por quê? O Gester vai contar pra gente, porque realmente é muito bem escrito, é um livro sensível, é um livro que realmente agrada, eu acho que não só, né, as crianças, os adolescentes, mas também quanto os adultos, né, Gester? Fala um pouquinho pra gente da história, como começou essa ideia, e depois você conta pra gente o que é a história do livro, e eu vou arrematando aqui com as minhas percepções. Que legal. Bom, o Joaquim, de novo, nasce da necessidade de contribuir com o processo educacional. Né? A gente tem uma frase muito bacana do Nelson Mandela, que me guia muito e que me norteou nesse livro, que é a frase que diz que ninguém nasce odiando. Né? E que se nós somos capazes de aprender a odiar, nós somos capazes de aprender a amar. Então eu falei, é isso, né? A gente precisa ensinar também as pessoas a amar. E o Joaquim, esse livro, ele nasce com essa intenção de contribuir com esse processo Vou mostrar aqui mais para vocês mais uma vez, mas pode ir falando, isso, viu? De contribuir com esse processo de ensino-aprendizagem em relação à questão racial. Né? Então o livro vai trazer aí algumas aventuras desse menino negro, do Joaquim, que é um menino negro, filho de pai e mãe negros, quer dizer, ele está dentro de um núcleo muito bem construído no sentido racial, né? E que mesmo assim, mesmo ele estando dentro desse núcleo, ele vai se impactar com a questão racial, com o racismo, dentro da própria família. Quer dizer, vai aparecer um parente ali e que vai de alguma forma destilar esse ódiozinho racial. E por que isso? Daí uma vez eu ouvi alguém falando assim, então você está falando que os negros também têm preconceito contra si mesmo. Essa eu diria que é a leitura mais superficial, né? Porque na minha intenção, de repente, é mostrar o quanto esse racismo pode estar dentro da nossa própria casa. Porque a gente tem reproduzido essas situações, sabe? É aquela mãe, de repente, que fala para a menina de cabelo afro, fala assim, prenda esse cabelo, né? Minha mãe, quantas vezes, vá cortar esse cabelo, né, menino? Quer dizer, ela vai reproduzindo, ela não se acha racista, e ela tem um filho preto, e mesmo assim ela vai reproduzindo questões que impactam essa criança. Então a mãe está falando para a criança, então, negar essa africanidade, então eu preciso esconder isso, mãe. A ponto da gente ter, no ambiente escolar, dados de crianças, por exemplo, que se escondeu dentro do banheiro com uma gilete para arrancar a sua cor, porque ela não queria mais ser negra. Porque ela estava cansada de tanto ouvir os coleguinhas depreciar, xingar, comparar com tudo que é negativo, então ela quer arrancar, né, aquilo que para ela a sociedade está ensinando que é ruim. Né? Então esse livro vem, né, nesse sentido, no sentido de mostrar, de valorizar, né, essas pessoas negras, de valorizar esse menino negro, de apresentar um personagem negro de forma positivada, quer dizer, ele não é um menino marginalizado, ele não é um menino com dificuldade de aprendizagem, ele é os muitos Joaquins que estão por aí. Muito pelo contrário, né? Um menino inteligente, um menino amável, sensível,
né? O melhor Perfeito. aluno, né? Da isso, sala de aula, né? É isso. E aí uma vez alguém falou para mim assim, e essas leituras, né, eu não estou contestando porque elas me ajudam a entender mais ainda a obra, né? Falou assim, mas o Joaquim não está muito perfeitinho? Daí eu pensei, putz, mas a gente sempre foi apresentado de forma insistentemente negativa e muitas vezes isso não incomodava, né? E aí quando você dá uma positivada no personagem, que você traz ele dentro das referências positivas, né? E que são reais, obviamente, dentro do mundo que a gente vive também. Aí isso causa um estranhamento ainda, porque, não, mas esse menino tem que ter algum problema, né? Ele está muito... E você recebeu isso depois que você lançou ou no processo de escrita? Depois. E assim, nem vejo como um comentário maldoso, né? Mas como um comentário que pode ser que seja dentro dessa naturalização, né? Quer dizer, esse personagem X, né? Ele precisa estar dentro de um estereótipo. Quando ele foge daquilo, ele gera um estranhamento. Então a ideia é essa mesmo, é a gente mostrar que não, nós estamos ocupando os espaços, esse menino ocupa um espaço de significância nos ambientes dele, né? Mas ainda assim ele não está livre do racismo, ainda assim ele vai se deparar com situações que ele vai ter que aprender a lidar e aí a importância de uma rede aí familiar e social, né? Bom, eu não vou dar spoiler aqui para vocês, né? Porque vocês têm que adquirir o livro, né? Aonde como que a gente consegue o livro? Como é que... Nas suas redes sociais, como é que... Isso, por hora ele tá comigo ainda, né, no sentido da venda, então nas redes sociais, né, buscando no Instagram ali, Jester Furtado, Facebook, enfim, meu contato telefônico também não é difícil, né, tem nas redes também, e aí por ali a gente consegue fazer essa conversa, né. E um personagem também, né, que marcou... sem dar tanto spoiler também, né, mas adiantando um pouquinho o contexto da história, né, que dá o plotzinho aqui, que é o tal do tio Pouca Tinta, né? Então é esse cara que é negro, mas que ou acha que não é, ou pelo menos, né, não por isso, mas se relaciona com muitas mulheres brancas e tal. Ele que dá, né, um aperto ali, né, e causa essa reflexão no personagem. Isso, né? Ele que traz esse conflito ali, né? E o bacana é isso, a gente vê esse tio, aí a gente brinca ali com a ideia do tio Pouca Tinta, né? Ele é um negro não retinto, assim como eu, que também sou um homem negro não retinto, que muitas vezes essa pessoa também, obviamente, ela foi construída dentro de um país racista, né? Então ela também absorveu essas informações, e ela vai reproduzir de alguma forma também. E muitas vezes de forma negativa. Então o tio, dentro da trama, ele faz isso, né? Perdão. É a pessoa que vai trazer esse conflito ali, mesmo sendo um homem dentro do fenótipo negro, enfim. Mas ele que vai soltar ali, startar a questão racial, né, na história. E sobre a questão da dramaturgia, né? Assim, claro... você está com algum projeto em construção? Um novo livro vem por aí? Como é que... Conta pra gente. Bacana, eu tenho me aventurado agora, eu tenho feito um passeio no audiovisual. Então eu sempre estive no teatro, nas artes cênicas, né? E sempre tive uma vontade muito grande de conhecer o audiovisual e tentar, de alguma forma também, ocupar esse espaço. E tenho feito isso. Então eu tenho... trabalharam com roteiro, né? Nesse momento a gente tá produzindo, também tem uma websérie que vai sair agora em setembro, né? Dando tudo certo, que também é resultado da Paulo Gustavo, né? Da Lei Paulo Gustavo, quer dizer, de novo, a importância da política cultural, da política pública. E ele era um espetáculo, uma peça de teatro, né? Dramaturgia minha, que eu estou desdobrando agora para o audiovisual. E que dificuldade, como as linguagens são distintas, né? São distintas, né? Eu também, às vezes, me aventuro aí pro audiovisual, mas assim, um roteiro demora um tempão para poder fazer, né? Eu tô mais acostumado com peça de teatro, né? Sim. Mas são linguagens diferentes. Tô sofrendo, mas vai dar certo. Vamos chegar lá. Vai dar certo. E em relação a essa questão mesmo, né, de trazer à tona a importância, a valorização de temas sociais e raciais, como que você vê hoje os artistas negros? Eles estão mais conscientes, estão mais engajados?
Eu penso que sim. Existe um momento de conscientização mesmo, de sensibilização e de pertencimento, né? Isso que é muito bacana. Eu penso que a gente tinha num passado não muito distante uma galera negra que transitava também nas produções, mas que não tinha essa ideia do pertencimento. Acho que alguns já cumpriam uma cota sem ela existir formalmente, mas já cumpriam uma cota ali, sabe? Mas ainda as coisas se confundiam com meritocracia, enfim. E acho que hoje não. Hoje a galera tem essa ideia do pertencimento. Eu sou negro, né? Eu sou negra. E aí vai ocupando o espaço com toda essa característica, né? Sem sofrer esse branqueamento social que nós negros também sofremos muito, né? No sentido de você vai branqueando como um processo de defesa, inclusive, né? Se ser negro não é bom, eu não quero ser negro. Então, eu vou tirando o meu cabelo afro, socialmente, né, passo por esse conceito de branqueamento. E hoje não, assim, você vê a molecada exibindo, né, o seu black, seu cabelo afro, exibindo a sua cor. Então, sim, né, a consciência está mais nítida. Você já citou aqui algumas personalidades, né? Abdias Nascimento, né? A gente tem aqui Aldelair Rodrigues, né? Quem são essas personalidades, esses artistas, sejam locais ou mundiais, que você admira? Eu não sou um cara muito bom com nomes, assim, mas são muitos, assim, né? No sentido de presença, sabe? Eu não vou nem arriscar muito. Eu trouxe o Abdias porque realmente né? Não tem como não trazer, porque né, vai... Tem a questão, né? Para quem, né, não conhece, o Abdias Nascimento é reconhecido político também, né? Bem reconhecido, mas que criou, né? O TEM, né? Perfeito, o Teatro Experimental do Negro. E trouxe historicamente e até hoje é referenciado por isso, né? É isso, né? Então, e aí aqui em Curitiba, por exemplo, o Aldelair, né? Que também desbravou, que ocupou esse espaço num período que era dificílimo, né? Num período que o negro tinha um personagem apenas, quer dizer, quando eu precisava de um escravo, de uma escrava, aí eu ia lembrar dessa pessoa. Mas não, ela fez publicidade, ela fez outras coisas, né? Teve outras produções muito bacanas. Então eu penso que é isso, assim, são muitos nomes positivos hoje e a gente vai se espelhando, sabe? E o bacana eu acho que é isso, não é você ter só essa referência que está dentro do livro, que está dentro da televisão, dentro daquele, né, de um canal específico, mas você olhar para o lado e falar, pô, tem um dos meus aqui pertinho que conseguiu, né? Tem meus alunos lá, né? Pô, meu professor escreveu um livro. Isso é muito bacana, quando a gente aproxima essa referência. São referências, né? De mostrar que pode fazer, exatamente, que também tem talento, que também pode fazer acontecer. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E para finalizar, meu amigo, o que você diria aí para esse adolescente, né, que negro, que quer fazer arte, fazer cultura, o teatro, no cinema? O que você diria aí para estimular, né, esse futuro profissional? Que legal, que essa é a hora. Essa é a hora, porque nós vivemos um momento muito bom, né, aos meus olhos. Dificuldades sempre vai ter, claro, mas a gente está aí vislumbrando recurso para fazer arte. Durante muitos anos a gente pagou para fazer teatro, pagou para fazer cinema, pagou. E nesse momento é possível a gente pelo menos pagar algumas contas, né? E por toda essa situação, pelo novo olhar que as produtoras têm sobre a pessoa negra, né? Essa necessidade né? Não dá para negar isso, é uma necessidade de se buscar um elenco negro. Então, galera, aproveita, né? Cai para dentro das produções, porque vocês estão chegando num momento, no melhor momento, eu diria, né? Obviamente não dá para chegar fazendo um oba-oba, porque esse momento foi construído com luta, né? Da galera que veio antes de nós, enfim. Então a gente tem que chegar sempre referendando essa galera, sem dúvida nenhuma. Mas cheguem, né? Não tenham receio, porque aqui tem muita humanidade, muita sensibilidade, e isso é importante. Que maravilha. Essa é uma entrevista, mais uma voz protagonista, né? Quero te agradecer gentilmente aí por estar aqui, e muito obrigado, né, pelo livro. Então eu recomendo, não é? Joaquim Negracim, de Gester Furtado.
E logo mais a gente volta com mais uma voz protagonista.